No vídeo de hoje eu vou te mostrar um pouquinho do meu processo criativo na criação de uma arte com nível de agência para mídias sociais e do zero. E vocês também podem me ajudar, deixando seu like aí embaixo, isso ajuda demais a poder entregar esse conteúdo para mais pessoas que também querem aprender um pouquinho sobre design e processo criativo. E se no final vocês acharem que não aprenderam nada e que só perderam tempo, é só dar um dislike, mas deixando seu like aí no vídeo me ajuda demais. Agora, sem mais enrolação, bora lá para a tela do computador. Então pessoal, a gente está aqui com a arte aberta, né? Esse aqui é o resultado final da nossa criação e agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo que eu tive, como que eu pensei para poder desenvolver essa arte aqui, né? Então eu vou apagar aqui e o primeiro de tudo, né, foi o começo com um rascunho. Eu gosto muito de sempre quando eu vou fazer algum tipo de manipulação ou criação, até mesmo layout normal de diagramação de peças, eu gosto de fazer um rascunho pensando em blocos maiores para poder me ajudar, já tá fazendo um pré-trabalho e poupar um pouco de pensamento futuro, né, durante o processo. Isso daqui salva um pouquinho de tempo. Então eu aconselho, quando vocês forem criar algo, layoutar alguma coisa, vocês fazerem esse passo a passo. Pode ser bem simples mesmo, com a utilização, nesse caso eu fiz a embalagem, né, que eu ia utilizar, que seria a embalagem do ketchup, mas você pode, por exemplo, fazer quadrados, no caso você vai fazer layout de texto, com imagens ou algo semelhante a isso, você pode vir aqui, né, e ir desenhando quadrados, posicionando elementos, as blocagens de como você vai querer fazer a sua arte, né? E dessa forma você consegue ter uma visualização rápida de como vai ficar mais ou menos o seu layout, poupando algumas refações no futuro, alguns ajustes no futuro. Claro que ajustes sempre acontecem, né? A sua ideia ela vai se transformando durante o processo de criação, mas esse rascunho inicial ele já te dá um norte, aonde você pode seguir já com uma certa segurança. Isso te ajuda bastante a reduzir o risco de ter que fazer grandes ajustes no futuro, tá? Então eu super indico isso. Deixa eu voltar aqui para a gente poder seguir. Então basicamente eu comecei com esse rascunho da nossa embalagem, né? A ideia era ter a embalagem no centro, com alguns picles rodeando a embalagem, todos eles inclinados e trazendo esse foco central para a imagem. Essa era a minha ideia, tá? Após isso, a gente faz o que? A gente vai atrás de imagens de referências, né? E aí foi o que eu fiz. Deixa eu criar aqui uma nova camada para a gente poder ver melhor essas imagens. Eu fui atrás de algumas imagens de referências, inclusive encontrei essa que também foi feita com tomates, só que utilizou uma embalagem diferente, né? Tem essas outras aqui que são de algum tipo de suco e também com as frutas posicionadas, só que essa aqui teve todo um trabalho de imagem de fundo, background e tudo mais, que eu também achei bem legal. Teve essa outra imagem que é meio que a minha ideia, só que inversa, né? Seria bacana fazer isso com algum texto, posicionando só a silhueta da imagem, talvez mantendo o rótulo e encher de produtos em volta. Também é uma outra ideia interessante. Eu salvei aqui porque eu achei legal, porém não segui nessa ideia, né? E mais uma ideia aqui no caso do refrigerante, utilizando as frutas e trazendo essa ideia da garrafa, né? Beleza, com as referências em mãos, a gente já tem um certo norte, já temos o nosso rascunho, a gente pode prosseguir na criação da arte, tá? Antes de tudo, o documento que eu criei aqui é um documento para mídias sociais, no caso o Instagram. Então eu criei aqui uma arte de 1080 pixels por 1350 pixels com uma resolução de 200 dpi, tá? Por que 1350 por 1080? A visualização do Instagram, quando ele está naquele modo que você ainda não entrou na imagem, ele aparece um pouquinho mais comprido,
tá? Então eu resolvi manter dessa forma, fazer dessa forma para poder ter um pouco mais de detalhes, caso necessário, nessa pré-visualização, e depois quando a pessoa clica na imagem ou entra na imagem para poder ver a arte em si, ela vai ver só o 1080 por 1080. Então aqui eu criei as minhas linhas guias, tá? E basicamente esse quadrado central aqui é a imagem reduzida. O 1350 é o que sobrou aqui, que é quando ele vai aparecer um pouquinho maior no feed ali. E depois disso eu fui atrás dos assets, né? Fui buscar quais imagens eu iria utilizar para poder fazer essa criação. Então, após encontrar tudo isso, a gente foi atrás dos assets. Aqui nos assets eu peguei a imagem dos pickles que eu iria utilizar, tá? Alguns tomates, alguns exemplos de tomates em posições variadas, ângulos diferentes. Uma outra opção também de tomates que é legal utilizar essas imagens com mais tomates agrupados para preencher áreas maiores, tipo, há um pouco de tempo, tá? E essas daqui mais isoladas, com uma única unidade ou produtos menores, tipo esses daqui que estão cortados pela metade, te ajudam a preencher espaços nessa blocagem que são um pouco menores, que não caberia imagens maiores como essa daqui, por exemplo. E também para não deixar o espaço vazio, então você acaba utilizando unidades menores, tipo essa, né? Elas acabam funcionando como preenchimento nesse espaço vazio para essa ideia que eu tive. E aqui a imagem do produto original, que seria o tomate da Heinz com adição de pickles, que é o ketchup que eu mais gosto, e por isso que eu resolvi fazer essa imagem. E o que eu faço após isso? A minha ideia seria o quê? Utilizar só a tampa e o rótulo e manter o formato da embalagem. Então o que eu fiz? Eu criei uma layer do produto total, certo? Do asset original aqui, chapada de branco. E após isso, a gente entra na parte de manipulação, tá? Eu não sei bem o que é essa layer aqui, vou apagar ela. Então a gente começa aqui pelo nosso fundo, né? Então aqui tá aqui o fundo vermelho, que eu retirei ele da própria paleta da Heinz. Eu dei uma pesquisada na internet rápida sobre a paleta da Heinz e eles estavam com uma nova comunicação, e lá eles disponibilizavam essa paleta de cores dele, que inclusive tá aqui em cima, eu deixei salvo. Eu sempre gosto de criar esse documentozinho aqui para ter as cores com um acesso mais fácil. Acabei não utilizando essas outras três cores, mas esse vermelho meio roxo, ele tem um pouco ele é um pouco mais azulado, ele é um pouco mais fechado, diferente desse outro vermelho. E o branco, eu acabei utilizando mais essas duas cores, tá? Só voltar aqui. Então a gente tem o nosso fundo, certo? Aqui é a marcação da outra visualização do feed, que é o de 1080 por 1080. Eu coloquei as minhas linhas guias com algumas margens de segurança aqui no documento para posicionamento de texto ou alguma coisa do tipo. E após isso, né, a gente começa a arte. Então o fundo eu deixei a cor chapada, tá? E em seguida eu vim com a parte das tampas, tá? Tanto a tampa da frente, que está aqui, quanto a parte da tampa de trás, que é nada menos do que esse pedacinho, certo? Após isso, eu entro com a área da minha embalagem, né? Ela tá aqui agora porque eu já terminei a arte, né? Já tá pronto esse arquivo. Mas durante o processo de criação, eu coloco ele aqui atrás, eu posso abaixar a opacidade dele, só para poder ver mais ou menos onde fica a embalagem. E aí a gente segue com a blocagem, que é o processo de posicionar os assets dentro aqui da imagem, dentro desse limite aqui para dar o formato da embalagem. E foi o que eu fiz, né? Cadê? Tá aqui, tomates e pickles. Aqui é uma série de layers de tomates que eu fui posicionando, tá? Aqui as imagens já estão com tratamento, mas eu vou tirar elas para vocês poderem ver, tá?
E eu fui posicionando uma a uma. Um processo meio chatinho, tá? Não vou mentir para vocês. Às vezes ele é um pouco difícil, porque às vezes até você encontrar as posições perfeitas para cada elemento pode demorar um tempinho, tá? Mas o resultado final ele é bem agradável. Esteticamente, esse tipo de criação é algo que eu gosto bastante e fica bem bonito. Então a gente seguiu aqui. Eu vou acelerar um pouquinho esse processo aqui no vídeo para também não ficar um vídeo muito longo, tá? A gente volta quando eu terminar aqui. Bom, terminamos aqui o posicionamento dos elementos, né, a blocagem. Vocês veem que alguns espaços foi um pouco impossível de preencher, mas está tudo bem. Eu acho que essas pequenas imperfeições agregam na criação final, trazem um ar um pouco mais realista, não precisa ficar extremamente perfeito, tá? Eu gosto dessa forma. Pode ter pessoas por aí que não gostem tanto, mas eu gosto assim. Então, após fazer esse posicionamento dos assets do tomate, dos picles, eu segui para a parte do rótulo, tá? Que também é outra parte que é muito importante aqui na nossa criação. E ela está aqui. Posicionando o rótulo sem tipo de tratamento nenhum também. Por enquanto a gente está só na fase de blocagem, tá? E após o rótulo eu entro com os detalhes, que são os picles que vão estar na parte traseira da embalagem e os picles que vão estar na parte frontal da embalagem, tá? Então vamos achar aqui os picles da parte de trás. Cadê? Aqui. Aqui eles já estão com os efeitos aplicados, mas eu vou tirar eles e quando eu chegar neles eu explico para vocês. Tá. Os picles na parte de trás, bonitinho. E agora os picles da parte da frente, a mesma coisa. E foram esses. Após isso, a gente pode começar fazendo o tratamento da imagem, tá? Eu não me lembro ao certo qual foi a ordem nessa parte aqui que eu fiz isso, mas a gente pode começar ou fazer o tratamento das imagens, né? Para ambientar um pouquinho melhor isso e começar a colocar um pouco mais de efeito na imagem, ou a gente pode posicionar o texto, que foi o que eu fiz, se eu não me engano, não me recordo muito bem. E de texto eu coloquei só um negocinho bem básico, falando que era tomate de verdade e picles também, e coloquei uma setinha diretamente pro picles. Assim parece que tá meio solto, mas antes disso eu lembro de ter colocado a forma do logo da Heinz para trazer toda essa unidade central da peça, para suportar também um pouco desse conteúdo aqui em cima, não ficar extremamente solto, tá? Isso aqui acaba dando um leve suporte para essas duas informações aqui. E após fazer isso, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, eu coloquei a assinaturazinha da Heinz aqui embaixo, tá? E agora a gente vai ir para a parte de tratamento de imagens, certo? Então vamos começar pela sombra, a sombra aqui embaixo da tampinha. Como que eu comecei fazendo ela? Eu vou apagar essa parte da área da embalagem porque a gente não precisa mais dela, tá? Vou jogar ela aqui para baixo, apagar essas outras coisas aqui e deixar dessa forma. Então a gente começa no fundo, eu repliquei a nossa layer aqui de fundo e comecei a criar ajustes de levels para poder atingir esse tom de sombra, tá? Eu vou tirar aqui a máscara só para vocês verem como fica. Basicamente o que é? É uma camada de levels onde eu tirei um pouco do branco dessa camada. Então como que faz isso daqui? Eu vou apagar ela e vou reproduzir novamente para vocês poderem ver. A gente vem aqui, seleciona curvas, clica aqui nesse quadradinho e ao descer isso aqui vocês vão ver que a cor vai mudar, ela vai fechar, ela vai ficar um pouco mais escura, tá? Então a gente está retirando a claridade dessa layer.
e isso utilizando a mesma cor de fundo. Então a gente não perde o tom do fundo, a gente não acrescenta simplesmente uma cor preta, seca ali em cima, né? E após isso, você pode vir com o seu brush, pode ser o brush redondinho mesmo, que não tem segredo nenhum. Você achata ele aqui dessa forma, certo? E vem aqui na parte de... deixa eu tirar as minhas vias para não atrapalhar. E vem aqui embaixo da sua imagem, onde vai ser a sua tampa, e faz a primeira sombra, que é a sombra de contato, tá? Antes disso, deixa eu inverter aqui a layer para a gente poder ver como essa sombra vai aparecer. E aí você começa a clicar. Eu abaixei um pouquinho o fluxo aqui para poder ter um controle um pouquinho maior, mas aí fica a critério de vocês, como vocês se sentem mais confortáveis fazendo esse processo. E aí você vai clicando e revelando essa sombra, tá? Lembrando que a sombra de contato normalmente ela é um pouco mais forte, então você pode vir um pouquinho mais forte nessa parte aqui, não tem problema nenhum, tá? Inclusive você pode ajeitar na camada depois essa intensidade. Você pode vir aqui e deixar ela mais escura ou não, fica a seu critério, tá? Então você vai fazendo isso e refinando essa sua sombra. Aqui eu fiz rapidamente, tá um pouco grotesco, não tá nem um pouco realista, mas é esse o processo, tá? Eu vou deletar ela aqui e revelar a original que eu montei. Ficou dessa forma. Tudo bem que eu expliquei a sombra de contato e essa primeira que eu fiz não foi a de contato, mas ela tá aqui, se eu não me engano, é essa sombra aqui. Exatamente. Aqui a gente aplicou a sombra de contato. Qual a diferença delas duas? Essa daqui, ela retirou só um pouco do branco da camada para poder fazer essa sombra maior, essa sombra um pouco mais difusa. E essa daqui, ela retirou bastante do branco dessa camada, desse tom de vermelho. Então ela fica bem mais forte e ela fica menor porque ela é só de contato, então ela fica bem próxima da tampa, ela não fica tão aberta essa sombra, tá? Em seguida eu fiz uma projeção, porque eu imagino que essa arte vai ter uma luz de fundo mais pra frente, eu vou explicar pra vocês, porque por enquanto esses tomates eles ainda estão um pouco meio que mesclados com esse fundo. E não está muito legal, não está tendo uma separação muito boa dessas imagens. Então, como a minha ideia é ter uma luz um pouco mais de fundo, vai projetar uma sombra. Então, essa sombra que eu fiz aqui embaixo é uma sombra em perspectiva, tá? Da embalagem, do asset original aqui da embalagem. E eu fui apagando. E aqui, deixa eu ver que efeito que eu apliquei. Eu apliquei um desfoque, eu não me recordo o nome desse desfoque, eu vou achar ele aqui para vocês para poder explicar, mas ele fica aqui, ó, em filtro, ele não fica em distorção, tá? Em desfoque, aliás, ele não fica aqui na camada de desfoque, ele fica aqui em galeria de desfoques, tá? E é esse aqui, ó, mudança de inclinação, exatamente. Eu vou cancelar ele e editar o que eu produzi aqui. Para explicar ele para vocês, ele funciona da seguinte maneira. Deixa eu aproximar para ficar um pouco mais fácil de visualizar isso. Você vê que quando você entra nessa janela aqui do desfoque de inclinação, ele abre esse controlezinho aqui de blur, que é o efeito que você quer dar, certo? A quantidade de efeito. E ele dá essas linhas aqui. Você pode manipular ele tanto na horizontal, você pode manipular ele no ângulo que você quiser. Nesse caso eu fiz na horizontal. E como que ele funciona? Ele tem essa linha tracejada e ele tem essa linha reta, tá? O blur, ele vai atuar como se fosse um gradiente nesse sistema. Então, se o meu objeto de sombra, que é o meu objeto que eu desenhei preto em perspectiva, tá aqui, tudo que começa, por exemplo, se essa linha começar aqui embaixo, o blur não é aplicado, tá? O blur ele começa a ser aplicado a partir dessa linha reta aqui branca. Então, como a sombra, quando está próxima aqui à tampa, ela não tem tanto desfoque, então eu deixei essa linha branca quase bem no início, para aplicar o mínimo possível de desfoque. E como eu expliquei, esse blur ele funciona como se fosse um gradiente. Então aqui, a partir dessa linha, ele é como se fosse zero blur,
E aqui nessa linha pontilhada é como se ele atingisse 100% do blur. E rola a transição. Ele começa suave, aqui a gente pode dar um zoom para poder verificar. Ele começa mais suave e vai ficando mais agressivo, porque o valor de blur que eu coloquei aqui também é um valor mais agressivo. Se eu abaixar, quase não vai ter diferença, a arte vai ficar assim, ó. Agora, se eu aplicar um valor mais alto, que era a minha ideia, ele fica bem mais difuso, próximo aqui da linha. Se eu descer, ele vai ficar mais próximo, mas eu queria que ele ficasse mais difuso, então eu coloquei mais ou menos aqui, certo? Eu vou dar um cancelar só para não mudar os valores que eu coloquei, porque eu não sei se eu reproduzi da forma certinha que eu tinha feito. Mas ele funciona basicamente dessa forma. Inclusive, esse blur a gente vai utilizar depois nos pixels que estão aqui ao redor, tá? Mas quando chegar lá, eu mostro novamente para vocês. Então, com a nossa sombra feita aqui do fundo, a gente vem e aplica a nossa luz, tá? Então, aqui na luz, eu fiz duas camadas seguindo aquela mesma ideia da camada de levels, certo? Uma luz aqui e uma um pouco mais intensa, tá? E ela funciona da mesma forma que eu fiz antes. Só que o que eu fiz para poder visualizar esse contraste? Tem um macetezinho que dá para você fazer para você poder visualizar o contraste dos elementos da sua imagem em preto e branco. E como que você faz isso? Você cria uma camada aqui de cor sólida mesmo, preta, só que aqui no canal Black você coloca 50%, tá? E dá um OK. Ele vai criar essa camada aqui cinza, que é a mesma que essa aqui, só que só está renomeada. A diferença, e depois você vem aqui no Blend Mode e coloca em cor. Você deixa ele para cor. Então ele transforma a sua imagem em preto e branco. E por que eu faço isso? Por que eu crio essa camada aqui? Ela me ajuda a ver o contraste que tem entre os elementos na tela. Se eu tirar aqui as imagens de fundo, você vê que os tomates eles estavam um pouco grudados no fundo. Eles não estavam tendo uma separação tão bacana. Então eu vim e acrescentei mais luz para eles e dei um destaque maior para eles. Então foi basicamente isso, com a ajuda dessa camadinha aqui, tá? Você pode usar isso para todo tipo de manipulação de imagem que você estiver fazendo, caso você queira ter essa sensação de contraste entre os planos, certo? Então, após apagar aquele, então nós já temos o nosso fundo, temos a nossa sombra. E agora começa o processo que é um pouco mais tedioso por conta da quantidade de objetos, que é o processo de ambientação desses elementos, né? Uma outra coisa que eu tinha que falar aqui para vocês é sobre conceitos do design, né? Como que conceitos básicos, princípios básicos do design também podem te auxiliar nesse tipo de arte. Lembra que eu falei que os pixels eles estavam direcionados tudo para o centro? Isso também segue um princípio de criar um pouco de linha, que é um dos princípios do design, a linha, né? Eles explicam lá dentro desses conceitos. E qual que é o propósito de uma linha? A linha tem vários propósitos. Ela pode guiar o olhar, ela pode dar a sensação de continuidade, que é basicamente essa sensação de guiar o olhar. Então foi isso que eu fiz. Eu coloquei vários pixels aqui na imagem, tá? Todos eles inclinados especificamente para uma direção, para o centro. Para trazer o olhar do espectador aqui para o centro, certo? Então isso daqui é uma forma de você aplicar esses conceitos de design também em manipulações de imagem, né? Não fica preso somente a layoutar texto, layoutar imagem, gráficos e coisas do tipo. Você também pode usar esses conceitos em manipulação de imagens. Aqui a gente também tem outro conceito, que é o conceito da pregnância, que é basicamente a ideia principal dessa criação é baseada no conceito de pregnância.
E o que é o conceito de pregnância? É quando você faz uma máscara ou algum tipo de recorte que traga uma outra ideia. E aqui basicamente é posicionar os tomates no formato da imagem para trazer essa ideia de embalagem. Imagem, eu falei imagem é embalagem. Então eu não precisei colocar a embalagem do ketchup em si. Os tomates na posição respeitando aquela área que eu havia colocado aqui, já trazem essa ideia de embalagem. E isso é o conceito de pregnância sendo aplicado, tá? Inclusive, eu tenho um outro vídeo aqui no canal. Se você que está vendo aqui o vídeo, está iniciando no design, tem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre isso, eu vou deixar o link aqui em cima ou no final do vídeo para você poder clicar e assistir. Eu tenho certeza que vai ter coisas bem legais ali e você vai aprender bastante com esse vídeo, tá? Principalmente se você for iniciante, eu recomendo para todo mundo que está iniciando no design ou manipulação de imagem, ou basicamente no design em geral, até para arte, conhecer esses princípios, porque eles são um grande divisor de águas assim, na capacidade da sua criação, de como você vai pensar para criar, para produzir as suas artes, tá? Mas vamos voltar aqui agora para o nosso assunto principal. Agora vem a parte que é a parte mais chatinha, que é a parte de ambientação de todos esses elementos, né? Então, começando pelos pickles, que foram os mais simples, que eu não fiz muito trabalho, eu apenas apliquei os efeitos de blur, que é aquele blur que fica aqui em filtro, galeria de desfoques e mudança de inclinação, tá? Respeitando aquela questão, porque eu queria dar essa ideia de algumas partes dos pickles estarem mais próximas do foco dessa câmera, que seria o centro, e as partes que estavam mais distantes, que seriam aqui nas bordas, ficarem com desfoque, que nem é o caso desse pickles aqui do canto, que foi o que eu liberei o efeito. Se você ver, ó, ele tem um blur maior nessa região aqui de trás, mas aqui no centro, na parte do centro, ele está com um blur bem menor. E aí eu fui aplicando esse blur em todos os pickles, tá? Esses eram os pickles de trás. Cadê os pickles aqui da frente? Vamos acender novamente todos os efeitos. Basicamente foi esse o tratamento que eu fiz nos pickles. Eu poderia ter ido mais além, ter feito algum tratamento de cor, aplicar um pouco de sombra, mas eu não estava com muita vontade e eu gostei do efeito que ficou dessa forma, então eu segui assim, tá? Agora a gente vai para os tomates. Eu vou começar a liberar aqui os efeitos de tratamento que eu fiz nos tomates para vocês verem. Cadê? Embalagem. Tá, aqui tem um detalhezinho de uma folha nessa região aqui da tampa, certo? Que era uma folha que ela estava aparecendo por cima, eu vim e coloquei por cima da tampa para dar uma ambientação um pouquinho melhor. Tomates e pickles aqui. Eu vou mostrar o tratamento de algum deles e depois eu vou acender todos eles para vocês poderem visualizar a arte por completo. E aí só vai ficar faltando o nosso rótulo. Cadê o final? Tinha muitas imagens. Tá, esse aqui ele estava bem no fundo, então ele teve um tratamento um pouco mais forte, respeitando, porque tinha muitos tomates na frente, então eu apliquei um pouco mais de sombra aqui nele, tá? Como que eu fiz essas sombras? Foi o mesmo esquema da camada de luz, de curvas. Eu reduzi tanto a incidência de branco quanto a incidência de preto e vim mascarando aonde eu queria que ficasse aplicado esse efeito. Ali a gente consegue ver como que ficou, tá? Você faz a máscara e vem apagando, e basicamente foi esse o processo que eu fiz em todos os outros tomates, respeitando o posicionamento de um tomate para o outro, se vai ter sombra entre um e o outro, se ele está mais no fundo, se ele está um pouco mais na frente. E aí é um processo um pouco mais tedioso, tá? Mas é necessário. Outra coisa que eu fiz, eu não me recordo o que era essa camada, não tem nada aqui, então provavelmente uma layer em branco.
foi rebater um pouco da cor do fundo nesses tomates, porque aqueles estavam muito vermelhos ainda e eu queria que eles tivessem um pouco dessa luz que tem aqui ao redor do fundo rebatendo neles para ambientar um pouco melhor. Então eu dupliquei o meu fundo com as luzes já aplicadas, coloquei no Blend Mode de luz indireta, fiz uma máscara e comecei a pintar principalmente nessas laterais aqui, que é onde eles estão mais expostos a essa luz do fundo. E dessa forma eu fui ambientando todos os outros tomates, tá? Aqui, deixa eu ver qual que é esse. É um outro tomate que também está no fundo, se você for ver, ó, acendendo a cor, esse preenchimento de cor, ele fica um pouco mais roseado, não sei se existe essa palavra, e depois aplicando a sombra, respeitando tanto o rótulo quanto esse tomate que está sobre ele, esse outro pedaço de picles, provavelmente outros elementos que estão aqui, né, que teoricamente eram para estar, mas não estão, mas que vão projetar uma sombra aqui nele, tá? E basicamente foi isso. A gente seguiu fazendo todo esse processo aqui. Aqui foi um tratamentozinho no Pix que eu dei direto, eu coloquei de sombra direta nele, pintando mesmo com brush. Novamente a camada de cor, outra camada de sombra com curvas e fui replicando isso para todos os elementos, certo? Essa parte ela é um pouquinho mais chata, um pouquinho mais tediosa, mas é extremamente necessária para o resultado final da nossa imagem. Eu vou liberar todas elas aqui e acelerar um pouquinho o vídeo para também não ficar muito longo, e aí a gente volta em seguida, tá bom? Bom, voltamos aqui, terminamos de liberar todas as layers. Eu vou apagar aqui a camada final, essa aqui a gente pode deletar, porque tem duas, não precisa. E qual que é o processo final que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer um tratamento dentro do Camera Raw, para poder fazer alguns ajustes para a imagem poder ficar mais bonita, para a gente poder postar ela no Instagram. Então o que eu fiz? Eu basicamente dupliquei essa minha camada aqui, né? Rasterizei ela, cortei as bordas, porque se eu arrastar aqui ela tem coisa pro final e eu não quero isso. Então eu seleciono tudo, dou um Ctrl J para poder copiar só essa parte, deleto essa daqui, transformo essa daqui em objeto inteligente e vim aplicando os efeitos do Camera Raw, que eu vou abrir aqui para a gente poder ver eles aqui rapidinho com vocês. Aqui dentro eu fui fazendo algumas correções, meio aleatoriamente eu fui modificando esses valores e vendo como a imagem iria se comportando, e para o meu gosto eu cheguei nesse resultado. Então eu mexi um pouquinho a coisa aqui em exposição, um pouquinho em contraste, um pouco em realces, bastante até em sombras nos brancos e aqui nos pretos, tá? Na parte de cor eu não fiz mudança nenhuma. Em efeitos eu apliquei um pouquinho desse desembaçar, apliquei um pouco de vinheta para poder escurecer aqui ao redor da nossa imagem e reforçar aquela ideia de trazer o olhar do observador para o centro, tá? Apliquei um pouquinho de granulado também, se a gente der um zoom aqui a gente consegue ver, ó, tem um granuladozinho aplicado. E por que aplicar esse granulado? Ele consegue trazer um pouco mais de unidade nessa ambientação toda. Não fica com uma sensação tão fake a criação toda, ele deixa um pouco mais uniforme toda a criação. Então eu gosto de aplicar um pouquinho desse granulado nas artes no final, quando eu estou criando, né? Na parte de curva eu também fiz alguns outros ajustes pontuais, nada muito drástico. Misturador eu também mexi um pouquinho, principalmente para tirar um pouco dos amarelos aqui e jogar um pouco mais de verde para destacar esses elementos e dar um pop maior em contraste com esse fundo, que eu acho que ficou legal. Correção de cores eu não mexi nada. Em detalhe eu mexi só um pouquinho na redução de ruído e redução de ruído de cores. Na parte de ótica eu apliquei mais um pouco de vinheta, que ela torna um pouquinho mais escura que a anterior que a gente tinha feito, né, aliás. E desfoque de lente eu apliquei a configuração básica,
aqui do próprio Camera Raw. Você pode ver que anteriormente o nosso fundo aqui ele estava totalmente sharp, estava totalmente nítido, e ele deu um desfoque que eu acho que ficou bacana para a criação como um todo. Então, quando eu estava fazendo, eu nunca tinha utilizado essa parte aqui dentro do Camera Raw, e eu resolvi clicar para ver como ficava. Cliquei e vi que o efeito dá para você controlar, mas eu gostei de como ficou, só de aplicar ele, então eu mantive dessa forma. Em desfoque de lente foi esse que a gente acabou de ver, e calibração eu não mexi em nada, e basicamente foi esse o efeito que eu apliquei no final da nossa arte, né? E ela ficou, pode ver que se eu liberar aqui a outra vai estar exatamente igual. Falta o rótulo, eu falei do Camera Raw, mas não falei do rótulo antes, né? Vamos falar do rótulo. Então, o rótulo, o que faltava fazer nele? Cadê aqui? Embalagem, adesivo, embalagem. O que eu fiz aqui nele? Eu dei um high pass, nada mais é um high pass, ele cria uma layer realçando algumas partes da imagem, e depois eu mudei o blend mode dela para luz direta. Então, se eu apagar aqui, você vê que ela ficou um pouco mais nítida, ficou um pouco mais crispy a nossa imagem. E como que faz isso? Primeiramente você duplica aqui a sua layer, tá? Eu gosto de fazer como Smart Object para a gente poder manipular depois caso tenha necessidade. Você vem aqui em filtro, outros, alta frequência, e aí você consegue controlar aqui o efeito que você quer aplicar, tá? Com 3, alguma coisa. Você dá um OK, aí eu venho, mudei o blend mode para luz indireta e ficou dessa forma, tá? Então eu fiz isso, eu apliquei também um pouquinho de curvas na imagem como um todo, e dei um pouquinho de sombra para trazer um pouco mais de profundidade para o rótulo. O rótulo da embalagem, a embalagem do ketchup, ela é de certa forma cilíndrica, né? Então ela tem esse volume. Então, como eu achei que a imagem original estava muito flat, muito reta, eu optei por aplicar um pouco mais de sombra nas laterais dela, para trazer um pouco mais dessa sensação de volume da embalagem, certo? E basicamente foi isso que eu fiz no rótulo, né? E claro, depois a gente vem para o processo aqui do tratamento final, que era o que a gente falou agora há pouco, do Camera Raw. Após fazer tudo isso, dupliquei meu grupo aqui de manipulação, rasterizei a imagem, cortei as bordas, o excesso que estava para fora do nosso Canva, aqui no nosso artboard, transformei em Smart Object e apliquei as configurações do Camera Raw, chegando nesse resultado aqui, tá? Se vocês também tentarem reproduzir uma arte nesse estilo, me manda lá no Instagram, vou ficar felizão de ver o resultado de vocês. O Instagram está aqui embaixo. E se vocês tentarem reproduzir também uma arte nesse estilo ou em algum estilo semelhante, manda para mim no Instagram, eu vou ficar felizão de poder ver e dar minha opinião a respeito dela, tá bom? Meu Instagram tá aqui embaixo, ó, só seguir lá. E se você ainda não é inscrito, aproveita aí para se inscrever, para continuar aprendendo e evoluindo com os vídeos aqui do canal. Nos vemos no próximo vídeo, até mais!